Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Aleluias. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Amém, aleluia. Amados, não se espante com o que você presenciou. Não se espante com o que você presenciou. Nessa casa o Espírito Santo tem liberdade. Mas eu vou fazer uma comparação comigo, como eu era. Eu saía daqui para disputar lambadão lá em Barra do Garça. Só para você ver como é que eu era. Eu tomava todas, eu gritava, eu pulava, eu fazia coisas que não dá vergonha de falar. E estava tudo bem lá. Aqui a gente faz coisas, mas faz coisa para Deus. Aqui a gente faz coisas sem toque no sexo oposto. Aqui a gente faz coisas adorando, levantando a mão e adorando a Deus. A única diferença é essa: eu danço, eu louvo, eu grito, eu salto, eu pulo, mas para Deus. E aquele outro homem ficou lá atrás. E glória a Deus por isso. E não estou aqui julgando ninguém, eu estou falando de mim, e falando que Deus fez por mim, e hoje Ele faz coisas através de mim, pela graça dEle, pela misericórdia, pelo amor que Ele tem por mim. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui está precisando de algo na sua vida? Em qualquer área da sua vida. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos falar uma palavra muito séria e muito forte. Nós vamos falar sobre a fé capaz de transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Tudo que eu for falar para vocês aqui, meus amados, eu vou dar endereço e número. Eu vou falar onde é que está, e qual capítulo e qual versículo, para você poder durante a semana verificar: será que o que ele falou tem sentido? Será que ele falou realmente está na palavra? É verdade? Então aqui eu vou deixar tudo bem claro para vocês. Para quê? Para que você tenha o seu discernimento. Uma vez que o Espírito Santo já está aqui, ele vai te convencer de quando é a palavra dele. Porque você vai sair daqui hoje saciado, você vai sair daqui hoje transformado para viver uma vida de fé, uma vida de milagres, mas principalmente uma vida de transformação com Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre para mim a tua palavra lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 14. Eu estou usando a versão ARA, tá? Efésios 3, 14. Quem encontrou pode dar um glória aí. Aleluia. Irmão Rony, você está aí? Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que a palavra nos fala lá em Efésios 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Isso é o Paulo falando, o apóstolo Paulo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Deixando um adendo aqui ele está falando sobre poder, ele está falando sobre o Espírito, e está falando do homem interior que tem dentro de nós. E assim habite Cristo no vosso coração. Aqui ele está afirmando: Cristo vai habitar no seu coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E aí vem a palavra-chave: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso aqui foi só para dar uma introdução. Aqui ele está deixando claro: olha, eu vou fortalecer vocês com poder do Espírito,
vocês, o teu homem interior, é aquela coisa que fala dentro de você, aquele teu eu verdadeiro que tem o DNA de Deus. Então, só para começar, o Efésios, através de Paulo, está falando: olha, eu vou operar através de você, mas vou operar através da fé, e não vou operar através dos 5 sentidos. Isso é muito importante. Só que para mim falar de fé, meu irmão, eu preciso primeiro falar o que não é fé, para facilitar. Então vou deixar bem claro aqui: fé não é o que você sente. Sentimento não tem nada a ver com fé, e toma muito cuidado com o que você sente. Fé não é sentimento, e fé também não é o que você vê. Ao chegar em casa, você vai chegar na frente da sua casa, seja lá ela como for, você não precisa de fé, você está vendo ela ali, você não precisa de fé, ela existe. Mas a verdadeira fé, você não vai ver e você não vai sentir. Aí a coisa começa a ficar interessante, porque agora nós vamos ter que andar através do sobrenatural de Deus. Agora, se nós não tivermos abertos a pelo menos entender o sobrenatural de Deus, aí a coisa fica difícil. É por isso que nós chegamos um pouco mais cedo na igreja, é por isso que nós oramos e pedimos para Deus tomar conta de tudo, das palavras, dos louvores, de cada um que aqui está. Para quê? Para que a verdadeira palavra entre numa terra fértil, que é você, mas de uma forma lógica, de uma forma racional, de uma forma que o teu espírito se alinhe com o Espírito de Deus, e você possa ser testificado e testificar que a palavra é de Deus e vem de Deus. Amém? Então, está claro que não é fé? Fé não é o que eu vejo e não é o que eu sinto. Ponto. Mas o que é a fé na Bíblia? Lá em Hebreus 11:1 diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. Verbo esperamos. Se eu espero, não é agora. Se eu espero algo que vai acontecer. Se vai acontecer, é no amanhã, é daqui a 1 hora, é daqui a 1 mês, é daqui a 1 ano, é o futuro, mas eu sei que vai acontecer. Fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova de coisas que não podemos ver. Pronto, eu estou garantindo para você que não dá para ver, eu estou na palavra. Agora, eu posso fazer um resumo melhor que esse, melhor eu não digo, mas um resumo diferente, que facilitaria ainda mais o nosso entendimento. Fé é crer? Sim, fé é crer. Fé é acreditar, que são sinônimos? Sim, fé é acreditar. Mas tem duas coisas a mais que eu preciso que você entenda a partir de hoje. Fé é confiar. Fé é confiar. E fé também é fidelidade. Então são 4 coisas importantes: crer, acreditar, confiar e fidelidade. Mas fidelidade em quem? Fidelidade em Deus, óbvio. Fidelidade no seu casamento. Se você é fiel, você tem fé que toda a sua família vai ser próspera, baseado num casamento maravilhoso que você acredita ser e luta para ser. Então a fidelidade, ela tem que estar, a partir de hoje, impressa no seu coração, bem como confiança, acreditar e crer. Agora, me fala mais sobre fé. Aí, nós vamos entrar em alguns parênteses importantes, que eu preciso que você veja se tem sentido. Se eu falar para você que fé é um estilo de vida, você acredita? Que fé, eu posso escolher ela para viver permanentemente como parte de mim, em todas as áreas, em todo lugar? Eu posso então viver em fé em tudo? Sim, é um estilo de vida. Abra a tua palavra lá em Romanos 1:17, fala assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então eu escolho ter um estilo de vida agora diferente do que eu tinha antes, e vou viver de fé em fé. Nessa frase que eu acabei de falar para vocês, fala que o justo vive pela fé. Sabe como que eu entendia essa frase? Essa frase eu entendia que eu tinha que ser justo, que eu tinha que ser perfeito, que eu tinha que ser imaculado e sem pecado.
Mas essa justiça que está falando aqui, não sou eu, dessa forma. Essa palavra justo, que fala que o justo viverá pela fé, está afirmando que Jesus já te justificou. E uma vez que Ele já justificou você, uma vez que Ele já pagou o preço por você, agora você pode viver de fé em fé. De fé em fé. Porque se eu for contabilizar se eu tenho ou não pecado, tenho ou não erro, muito provavelmente, por mim mesmo, na balança, eu caio. Mas a palavra está se referindo a quem justificou, se referindo a Jesus, o justo, que me justificou, que te justificou. E pelo que Ele fez na cruz, então agora, no nosso linguajar cuiabano, e eu sou cuiabano, eu posso dizer a seguinte expressão: eu vou criar vergonha na cara e vou viver pela fé. A palavra me dá essa garantia. Então eu posso levar a minha vida de uma forma diferente agora. Daqui a pouco eu vou para casa. Pela fé eu vou chegar lá. Pela fé nenhum acidente vai me acontecer. Pela fé eu vou ter uma noite extraordinária de descanso. Pela fé eu vou acordar de manhã e a minha esposa já fez 10 pãozinhos de queijo com um cafezinho quente. Pela fé eu vou chegar no meu trabalho e vou render de tal forma que vou superar, vou trabalhar e render mais. Olha, eu estou falando que é pela fé, ou seja, é um estilo de vida que eu escolho ter. É um estilo de vida que eu escolho ter. Pela fé eu posso abrir um livro e Deus me abençoando pela fé, eu vou entender o que Ele está querendo falar comigo e eu posso então ter um conhecimento diferente. Então eu escolho ter uma vida pela fé e crio então um estilo de vida que é pela fé. Pela fé eu vim pela primeira vez nessa igreja, chorando, sem rumo, desesperado, sem nada, sem esperança, só com tristeza. E pela fé, acreditando e vendo os pregadores, eu falava: um dia eu vou estar nesse altar. A coisa aconteceu, mas eu acreditei, e eu falei para vocês, eu só vou repetir: um dia eu falei. Nós vamos chegar nesse ponto, amém? Tudo bem? Segundo ponto importante que eu quero mostrar para vocês, está lá em Romanos 14, 23. Tudo que não vem de fé é pecado. Ai, ai, ai. Tudo que não vem de fé é pecado. Olha só o que Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Você sabe exatamente o que precisa ser feito no seu dia a dia. Você sabe o que você pode e não pode fazer, o que você pode ou não pode tocar. E uma vez que você tem dúvida, vamos na prática. Eu trabalho com tecnologia, então meu exemplo é mais de tecnologia. Eu abro um site e eu já vejo lá umas figuras lá, a minha cabeça já olha assim: será? Olha a dúvida: será? Já foi. Tudo que vem de dúvida já foi. O Espírito Santo já te convenceu: opa, aqui não, jacaré, sai fora. Eu sou de Cristo, eu tenho a plenitude de Cristo, Cristo está em mim, eu não aceito isso, e seja firme no propósito da minha vida. Então eu não posso ter fé, porque quando eu tenho fé, eu já estou na dúvida. Se eu estou na dúvida, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu já estou pecando. E se eu fazer, aí pior. Então, vou repetir: tudo que não vem de fé é pecado. Por isso que é bom, por isso que eu lá em Efésios 3, eu estava falando para você, lá fala, conhecimento, fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, porque quando você tem uma vida, busca uma vida junto ao Espírito Santo, fica muito mais fácil para você romper os obstáculos da carne, os obstáculos do dia a dia, os enfrentamentos interpessoais que ocorrem durante o dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, onde a gente for. Amém?
Uma outra parte importante, item 3 que eu quero comentar com vocês: a fé opera pelo amor. Abra lá em Gálatas 5. Gálatas, Novo Testamento, capítulo 5, no verso 6. E aqui nós vamos aprofundar mais um pouco. Gálatas 5,6 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, o que é que tem valor? A fé que atua pelo amor. A fé, ela anda exatamente junta com o amor. Uma está tão grudada na outra que não dá para separar. Não tem como você ter fé se você não tiver amor, e não tem como você ter amor se você não tem fé. Eu vou ler para vocês o que 1 Coríntios 13, no verso 2 diz. Texto, talvez um dos textos mais conhecidos da palavra, diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha os profetas, e conheça todos os mistérios de toda a ciência, olha os cientistas, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada me aproveitará. Só que aí ele vem. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor tudo sofre. E aí a gente começa a entrar nessa parte do amor, para a gente vai voltar para a fé. Eu falei para vocês que um depende do outro, mas aqui, chamando mais atenção, o amor tudo sofre. Quando nós estamos no início de um relacionamento, uma das palavras mais faladas um para o outro é: eu te amo. Eu te amo. Depois vem a segunda: eu não vivo sem você. Meu Jesus. E depois a gente se casa. Aí a palavra já não é bem essa. Essa palavra eu te amo já fica mais difícil. E essa eu não vivo sem você, já fala assim: fica aí que eu vou ficar final de semana lá na casa de papai. Já fica distante. Espera aí. O amor está falando aqui: tudo sofre, tudo crê. Olha, se no momento da alegria nós estávamos juntos e constituímos um casamento, um matrimônio, na hora que vem também a escassez, temos que estar grudados, temos que estar juntos, em todas as circunstâncias. E quem é casado aqui, quem é mais vivido, mais maduro, vamos dizer assim, sabe do que eu estou falando. A vida tem altos e baixos. A vida tem momentos que está lá em cima, gente. Você está levando ela para o shopping quase todo dia. Você dá o cartão ilimitado para ela e fala: faz o que você quiser. Não é? É ou não é, mulherada? Mas tem vez que a coisa não está assim. Tem vezes que você passa o teu cartão para comprar uma pipoca, cara. A maquininha não aceita, porque não tem R$3 para comprar pipoca. E aí? É aí, nesses momentos, que a gente vê realmente se a gente se ama ou não. Porque amar na fartura é fácil. Amar na fartura está ótimo, está maravilhoso. O que você quer? Eu quero ir passar o final de semana lá em São Paulo. Bora! Nem pergunta o valor da passagem e pega a primeira classe. Mas na hora do arroxo, meu irmão, na hora que a gente vê que a coisa está apertada e a gente olha para um lado, é igual a geladeira, né? Só tem água. Olha ali, como é que faz, né? Querendo que apareça pelo menos codorna lá para a gente fazer um galetozinho, alguma coisa, né? E não tem. A gente passa por isso. Então são nesses momentos que a gente vê realmente a gente ama, a gente sofre, a gente espera, a gente se suporta. Porque muitas vezes, irmãos, falando em todo tipo de ambiente, seja dentro de uma casa com casal, seja com uma casa com casal e filhos,
seja num agrupamento de famílias, seja no nosso trabalho, seja dentro da igreja. A gente fala que ama, mas não suporta a cara do irmão, não suporta aquele danado lá do serviço que quer só passar rasteira na gente. Se pudesse passar um carro em cima dele que não seja o nosso, passa para ele ficar 6 meses sem poder vir. Que amor é esse? Não tem como desassociar a fé do amor. Aqui dentro mesmo, às vezes tem, como família que somos, e irmãos que somos, tem conflito. O problema não é ter ou não ter conflito. O problema é a gente não saber perdoar. Porque a gente tem o queijo duro e não gosta de perdoar. Os problemas vai ter que ter, existe. Todo em qualquer lugar que tem ser humano. Mas o perdão, meu Deus do céu, como é difícil. Como é difícil a gente ter aquele nível de consciência e falar: irmão, me perdoa, eu errei contigo. Eu marquei com você para a gente fazer tal coisa, eu não fui, eu não te avisei, eu deixei você na mão, me perdoa, isso não vai mais acontecer. É difícil. Ou alguma coisa que a gente falou indevida de alguém, ir lá e falar: irmã, eu errei com você, eu falei que não devia, falei demais, me perdoa, isso não vai mais acontecer. Que amor é esse, meu irmão? Não tem como. E se eu não amo, como que eu vou ter fé? Se eu não perdoo, como que eu vou ter fé naquela relação do meu par? Eu não acredito que vai ser possível a mudança daquela pessoa. Ou seja, eu não tenho fé para isso, porque muitas vezes nós queremos que o outro mude. E já vou te dizer, Luiz, você nunca vai conseguir me mudar, porque quem tem que mudar você é você. Quem tem que mudar eu sou eu. O difícil é que a gente quer mudar o outro a todo custo. E muitas vezes na pressão ou na paulada, e pior ainda, não tem como, uma pressão emocional, é uma gritaria. Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? E pode acreditar, irmão, essa palavra eu estou falando para mim também. Então a gente tem que parar de vez e analisar: será que eu amo de verdade? Ou será que estou vivendo uma vida assim, dissoluta, de qualquer jeito, uma vida aparente? Porque existe isso também, uma vida aparente. Mas e Deus? Onde é que Deus está nessa história? Onde é que Deus está nessa equação? Ou se é que Ele está nessa equação? Como que eu quero poder ter uma vida transformada se eu não deixo Deus me tratar, para que eu possa então, como foi falado aqui anteriormente, ter uma vida plena, abençoada, tranquila e resolvida? Eu preciso me tratar. E vou dizer para vocês, a gente não precisa abrir a boca, mas na grande maioria das vezes a gente olha para as pessoas, a gente consegue ver onde é que está o sofrimento da pessoa, a dor dessa pessoa. Nem sempre essa pessoa gosta de se abrir para ser tratada, e aí o tempo vai passando, nós temos exemplo disso em cada uma das famílias. Pessoas hoje, estou falando aqui hoje, que não dão muita importância para os seus pais. Os pais estão longe, mas hoje numa vida tecnológica, nem uma ligação, nem uma videochamada, nem um alô para dizer: ô, como é que o senhor está, como é que a senhora está, estou com saudade. E aí, quando a gente fica mais velho, nosso filho faz a mesma coisa, né? Como é que faz? Qual o custo que eu tenho de tirar 5 a 10 minutos de conversar com aquelas pessoas que me ajudaram a crescer e agradecer pelo que elas fez? Isso é amor, Mas vamos lá, no item 8 fala assim: o amor jamais se acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Mas os três andam juntos. E o nosso tópico principal é fé. Fé para quê? Fé para você ser a pessoa que Deus quer que você seja. Se ele tem um livro, e a Bíblia fala nisso, que tem um livro chamado Livro da Vida, e lá ele escreveu João, José, Joaquim, Maria, o nome de todo mundo, o nome de todos vocês. Você acha que ele também já não escreveu a sua história bonita, perfeita? Ou você, como pai, escreve lá no caderninho: o meu filho é burro, o meu filho não vai passar de ano, o meu filho é o enguiço da minha vida, o meu filho é um encosto. Você não faz isso? E se você não faz isso, você acha que Deus vai fazer isso sobre você? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque Ele tem as melhores e as maiores bênçãos e promessas para a sua vida. Andar fora do amor de Deus é pecado. Então eu tomei uma decisão hoje. Eu quero andar permanentemente no caminho do Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias, e eu não posso me afastar dele, porque quando eu me afasto dele, o outro encosta, e se eu tiver uma brecha, o outro vai querer se andar. Fazendo uma parte aqui, uma família aqui dessa igreja, nessa semana recebeu uma visita 2 horas da madrugada. 2 horas da madrugada, imagina você dormindo na sua casa, e um estrondo no seu portão ensurdecedor. Bum! A mulher acorda, o marido repuxa a cabeça, fica com o olhinho assim, a mulher fala: marido, vai lá ver o que foi. Ele: não, vai você. Não, vai lá. Ele põe o chinelinho no escuro, vai lá fora, vê o que está acontecendo. O barulho só aconteceu uma vez, 2 horas da manhã, só recordando. Ele olhou pelas frestas, não viu nada. Rua tudo vazia, nenhum carro, nenhuma bicicleta, nenhum cachorro, não viu nada. Mas ele tinha uma câmera na casa dele. No mesmo horário, ele olhou a câmera. Ele não viu nenhum homem, ele não viu nenhuma mulher, ele não viu uma bicicleta, nada passando, a não ser um vulto. A não ser um vulto. E eu vi essa filmagem, o vulto descendo na casa dele. Alguns segundos, o vulto subiu, parou na frente do portão dele e de repente desapareceu, no mesmo instante. Não estou dizendo aqui que essa família está em pecado, deixar isso bem claro. Eu só estou dizendo para você que existe, da mesma forma que existem anjos para nos proteger, existem demônios para querer atrapalhar a nossa vida. A questão é com quem nós queremos andar, a questão é com quem nós queremos se firmar e com quem nós temos aliança. Eu sei que esse menino, coitado, até agora, ele está pensando o que ele vai fazer, né? Porque o susto foi grande. Depois que ele viu aquele vulto, menino, já quase toda a Bíblia, em 3 ou 4 dias, ele já leu, tentando achar alguma coisa ali. Então, que ficamos nós, espertos com isso. Vamos lá, vamos para frente. O 4º item: como eu posso adquirir fé então, pastor? Então nós temos que ir lá em Romanos 10, 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra versão fala assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que você está fazendo aqui agora? Você está ouvindo o quê? Uma ministração, uma pregação. Isso aqui serve para quê? Para aumentar a sua fé. Logo, o inverso também é verdadeiro. Se eu decido ficar em casa assistindo um monte de outras coisas e menos assistindo isso aqui, a minha fé vai aumentar? Desculpa, mas eu vou ter que ser verdadeiro. Não vai. E vai se esfriar. Quantos aqui só esse ano estavam vindo aqui, sentiu a presença de Deus como vocês sentiram hoje, e hoje não estão mais aqui? Por quê? Eu não vou na quarta-feira não. Tem jogo do Corinthians. Jogo do Corinthians e Vasco. Interessante, né? Aí no domingo não aparece. Não, amanhã é segunda, eu vou trabalhar, vou ficar em casa. Como que a fé vai aumentar, irmão? Não vai.
Não vai, o que vai aumentar é a sua conta de energia. Você vai ficar lá sentado no sofá assistindo e ainda pedindo para a patroa fazer bolinho de chuva. Então olha só, pensa bem nisso. Pensa bem no que é isso. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Aqui é uma casa que vai falar a palavra. Eu estou dando endereço e número para vocês do que nós estamos falando. Verifica se eu tenho razão na palavra quando você chegar na sua casa. Por quê? Porque você precisa ter fé. Fé para quê? Para que a sua vida seja transformada. Por quê? Para você viver o que lá em Efésios eu li, a plenitude que Deus tem para a tua vida. Que não é uma plenitude de miséria, que não é uma plenitude de problemas, que não é uma plenitude de doença. Isso tem que ficar claro, mas nós vamos falar sobre isso, só mais um minuto. Outra coisa importante para falar para você, eu falei para você, como liberar a fé, como liberar a fé, isso está em 2 Coríntios 4,13, diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito. Aí vem, gente, se você for embora só com isso aqui, eu vou estar feliz da vida. Olha só essa chave. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O tópico é como liberar a fé. Você quer liberar a fé? Eu falei que é um momentário, agora eu vou falar como liberar. Você quer liberar a fé? Fala. Abra sua boca. Profetiza sobre você, sobre o seu filho, sobre as suas condições. Declare todos os dias, sem exceção, coisas realmente que importam para a sua vida. Toda manhã lá em casa, eu e minha esposa põe a mão na cabeça do nosso filho João Gabriel e declaramos sobre a vida dele. Você é maravilhoso, você é perfeito, você é cheio de saúde, você já está andando em nome de Jesus. Eu não estou vendo isso acontecer, mas eu estou declarando. Você vai para a aula, você vai estudar, você vai para a faculdade. Nossa, já me coloca no pacote. Nós vamos para 4 cantos do mundo, porque eu vou viajar no futebol. Nós vamos para 4 cantos do mundo, nós vamos ministrar a palavra e mostrar como você era um cadeirante e agora você vai estar falando a palavra e sem ser cego ainda. Isso é fé, meu irmão. Não é o que eu vejo. Quando vocês saírem, vocês olham ali naquele canto, você vai ver um menino, numa cadeira de roda, mas eu vejo com os olhos da fé. Ele andando, ele falando, ele enxergando, ele comendo. A fé não é o que eu vejo, não é o que eu sinto. Então, é o que eu creio. E o que eu posso aumentar a minha fé, eu já falei, mas o que eu posso liberar, eu falo. Eu tenho que declarar sobre o meu trabalho. Senhor, obrigado pelo meu trabalho, está muito bom, mas se o Senhor quiser aumentar e dobrar meu salário, amém, eu aceito. Se quiser trocar e me dar um trabalho melhor, eu aceito. Senhor, eu não tenho condições, mas se o Senhor quiser trocar o meu carro, eu aceito. Senhor, quiser melhorar mais ainda o meu relacionamento, taca fogo, eu aceito. Taca fogo que eu digo, gente, tá mais junto, tá? Tá mais junto. Eu aceito. Quanto mais melhor. A minha vida não pode ser um marasmo. Se é para viver de fé em fé, eu quero viver de glória em glória, de vitória em vitória. E a minha vida este ano é muito melhor do que o ano passado. E ano que vem vai ser melhor ainda. Ano que vem, pela fé, eu já quero ver os nossos sapatas das nossas igrejas, os buracos de construção das nossas igrejas, já com profundidade, para fazer coisas grandiosas, pela fé. E eu creio que isso vai acontecer. Mas você está vendo isso? Não. Tem dinheiro para isso? Não. Mas eu não preciso. Eu preciso crer. Quem arruma as condições é papai. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu vou viver pela fé. Por que não? Glória a Deus. Então comece a falar, meu irmão, toda a área da sua vida. Vou te dar uma dica. Pega um papel em branco. Comece com 5 áreas. Quais são as 5 áreas da sua vida mais importantes? Família, saúde, emprego, relacionamentos, educação, sei lá. E declara sobre essas 5 palavras de bênçãos, palavras que você quer que aconteça. E eu vou te dizer uma coisa: quando você entender isso, quando você assustar, ela já aconteceu, porque de fato já aconteceu.
E vou fazer aqui para as mulheres um desafio. Maridos, eu quero que vocês cobrem as suas mulheres, para ela ver se ela vai fazer isso. Marido, desembolsa aí, compra 2 plantinhas num jarrinho bonitinho, coisa de R$5. A gente compra no mercado, coisa de R$5. Compra duas. Aí você coloca uma num canto, num quarto ou algum lugar distante, coloca a outra distante. Mas aí vocês combinam. Pega a da esquerda, por exemplo. Pega da esquerda e começa a falar palavras de maldição para aquela planta. Mas continua colocando água. Mas coloca lá: você é feia, você vai secar, você vai morrer, você não vale nada, você não serve para nada para mim. Aí você sai daí, vai no outro ambiente e fala somente palavras de bênção para aquela planta. Faça isso durante 45 dias e você vai ver o resultado que acontece. Você vai ver que a sua palavra tem poder e aquela planta primeira vai morrer. E ela vai morrer, irmão. Faz esse teste, esposa. Faz isso para você testar. Uma coisa que essa semana eu estava estudando e eu achei espetacular, eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando a gente está falando de fé, a gente fala que a gente tem que falar, expor, declarar. Alguém, pensando nisso, pegou som. Eu estou falando aqui som, vocês entendem o que eu estou falando, vocês sabem o que é um som. Então o som é um som. Se eu apertar, aqui deveria sair um som. O som tem poder? Como que essa pessoa, de forma científica, me provou isso? Ela colocou numa superfície milhares de micro bolinhas de gesso redondinhas, bolinhas de gesso redondinhas. E ela pegava o teclado e colocava as notas musicais aleatórias e parava. Cada uma dessas notas, as bolinhas de gesso faziam uma figura. Cada uma das notas que emitiam um som, aquelas bolinhas de gesso faziam uma imagem. Olha o poder do som no natural. E detalhe, você poderia fazer um monte de sons. A hora que você tocava aquele primeiro dó, por exemplo, ela fazia a mesma imagem. Se isso é verdade, e eu estou afirmando para você que é, quanto mais você, a hora de dormir, junto com a patroa, fala: amor, vem cá, pega na mão dela arrojado mesmo, vamos orar. Aí com uma mão você segura, se for só vocês dois, com uma mão você segura firme na mão dela aqui, a outra você põe no ombro, porque se ela dormir, você aperta mesmo, assim, para não dormir, e começa a declarar na vida dela: você é especial, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, não falta nada para você, porque meu cartão também vai estar com você para você ir gastar dinheiro, porque eu tenho. Você tem que declarar: eu tenho dinheiro. Gente, nós somos 5 irmãos. Deixa eu falar para vocês. Nós somos, não ri não, meu irmão, olha para cá. Nós somos 5 irmãos. A minha irmã me ligou hoje. A minha irmã é agente policial. Aí ela me ligou hoje. Aí ela falou: ei, meu irmão, saudade do você. Eu falei: também. Ei, quando eu olho para você, eu vejo a cara da riqueza. Eu falei: eu recebo. Está profetizando sobre a minha vida. Porque se eu receber essa riqueza que ela está me dando, e eu recebo, eu sendo rico, eu tenho como comprar mais sacolão, eu tenho como pagar a conta das minha casa, honrar, aumentar o limite e ainda sobrar para ajudar a igreja. Eu tenho como comprar agora 10.000 tijolos, 500 sacos de cimento para a gente fazer a igreja. Por que não? Se ela falando isso já me deixou feliz, você imagina eu todo dia: Senhor, não me falta nada em casa, não me falta nada. Senhor, eu sou abençoado em todas as coisas, porque a Bíblia fala isso. Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, eu tomo posse. E tudo que não vem do Senhor, Senhor, joga fora, não nos outros. Joga no mar de esquecimento, que não serve para mim, não serve para ninguém. Senhor, eu tenho o melhor emprego, eu tenho o melhor salário, eu tenho a melhor esposa, minha esposa é linda, meu filho é maravilhoso, meu ministério é maravilhoso, nossa igreja é uma igreja que está crescendo. Se eu não fazer isso por mim, quem é que vai fazer?
Fala para mim, ou você 3 horas da manhã acorda, vou lembrar daquele pastor e vou profetizar na vida dele. Vai nada. Então comece pela sua família, comece pelos seus filhos. Invista no seu filho palavras de amor, palavras que vão dar certo, palavra de fé. Amém? Então vamos lá, vamos para mais um. Como eu preservo a fé? Isso está lá em Hebreus 10:35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem sentido isso? Então nós temos que perseverar. Gente, não tem coisa pior. Nós estamos aqui hoje, no domingo, falando de fé. A gente sai daqui entendendo a palavra. Chega amanhã de manhã, já põe a mão na cabeça e fala: não dá nada certo. Gente, como é que você vai perseverar? Não é da noite para o dia. Abraão quantos anos esperou para ter o filho? 40. Então a coisa vai acontecer. Comece pelo pouco, mas vai acontecer, porque existem promessas na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já deu promessas na vida de todos aqui, e eu não abro mão das promessas que Ele me deu. Pode ter certeza, todas elas. E quem me conhece sabe, eu coloco todas elas escritas lá no final da minha Bíblia, e tenho todas elas lá. E quando vai acontecendo, eu tiro uma foto e mando para o apóstolo: mais uma que aconteceu, bingo, mais outra que aconteceu. Isso tem funcionado como ninguém. E se funciona para mim, meu irmão, funciona para você. Não pensa você, meu irmão, vamos fazer uma comparação aqui. Não pensa você que Deus gosta mais de mim do que você. Esquece isso. Mas vamos colocar mais um agente na parada. Está eu, você e um bandido lá fora. Quem é que Deus gosta mais? De mim, de você ou dele? É igual, meu irmão. O amor de Deus é igual. O amor de Deus é igual para todos. E glória a Deus por isso. Então vamos entender isso e valorizar o nosso irmão. Porque se Deus ama ele igual a mim, igual a você, por que nós não podemos amar ele também? Porque nós desistimos deles? Porque nós desistimos dela? Muitas vezes porque nós desistimos de nós mesmos. Misericórdia. A gente desiste da vida, a gente desiste de querer viver, a gente desiste de ter esperança, a gente desiste de ter fé, mas os nossos olhos estão abertos para ver sempre as coisas do vizinho. Olha como a casa do vizinho é melhor, o carro é melhor, o jardim é melhor. Não, gente, Deus não faz acepção de pessoa. Deus, Ele quer reinar em vida com você, e Ele tem o melhor para você. E aí, para parecer que está acabando, gente, olha só o que eu descobri. Existe fé negativa? Eu estou falando de fé, estou falando de Deus, estou falando de esperança, estou falando de transformação. Mas existe fé negativa? Sim ou não? Existe. E o pai dessa fé negativa chama-se diabo, também conhecido como gabiroto. Mas como que eu sei que ele existe? Vou falar para você como você sabe que ele existe. Está eu pintando uma parede aqui. A gente sempre faz isso, né? De ano em ano. Aí vem uma pessoa, olha para a parede e fala: amanhã minha rinite já vai estar atacada. Gente, nem chegou perto. Eu estou lá na tinta, olha, a pessoa está aqui e já fala: amanhã, já está profetizando a vida dela. Amanhã minha rinite vai estar atacada. E vai estar atacada. De fato, porque ela já chamou isso para a vida dela. Isso é uma fé negativa. E detalhe, quando ela fala isso, mesmo estando aqui dentro, o diabo está lá sentado no seu tridente, né? Batendo palma. É isso que eu quero dentro da igreja. É isso que eu quero. Porque se aqui dentro nós não formos fortalecidos em fé, lá fora, que é do mundo, que é do maligno, Jesus toma conta. Você quer ver uma outra coisa? Quando a gente acorda de manhã cedo, chega meio-dia, a gente vai almoçar em casa, a patroa sabiamente fala: eita, moço, tem que pagar aquela conta hoje. Você recebeu sexta-feira, amanhã é segunda. Você fala: dinheiro não vai dar. Essa é uma fé negativa, e não vai dar mesmo, porque você já falou que não vai dar. Então esse tipo de coisa, irmão, você tem que prestar atenção para ver se você está falando e você está ouvindo isso.
porque não tem coisa pior. Você está trabalhando com alguém, construindo alguma coisa, e esse outro alguém só falar palavras para derrubar o teu ânimo, para derrubar a tua fé, para derrubar a tua esperança e derrubar a tua confiança. Então eu vou dar um conselho aqui para os irmãos: se não tiver que falar coisa boa, não fala nada. Começa a cantar um louvor, assoviar, olhar, mas não fala nada. Sério, porque isso é contagiante. E às vezes a pessoa não sabe nem por que todo mundo se afasta dela. Por quê? Só fala coisa que é ruim. Misericórdia. Será que Deus está com essa pessoa? É para refletir. Vale a pena dar uma refletida nisso. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com o que você ouve. O que entra pelos seus ouvidos vai encher o teu coração. Vai encher o teu coração. Meu irmão, eu acabei de dar um testemunho aqui no início. Eu sabia de cor e sorteado todas as músicas de Lambadão. Sabia, é verdade. Eu seguia o escort som, não sei se alguém já ouviu falar. Eu tinha até camisa. Eu era escort boy. Eu ia, onde eles iam, eu ia atrás. Nem me conheciam. Mas só para mim ficar lá igual uma lagartixa na areia quente. Suava, levava umas 4 camisas para trocar. Que coisa assim. E eu vivia com aquilo na minha cabeça o tempo todo. Hoje, não mais. Eu descobri pela palavra que isso me dava uma alegria momentânea, e depois, no outro dia, só sobrava ressaca e dívida. Vocês sabem do que eu estou falando, muita pessoa que sabe. Só restava ressaca, dívida e cansaço. Não valia mais de nada. Agora não, eu mudo, eu escolho, eu seleciono o que eu quero ouvir. Essa semana, por 5 dias consecutivos, durante esses 5 dias da semana, eu tive que ir para o interior, de manhã e voltar à tarde. Dá mais ou menos 1 hora de viagem. É 1 hora ouvindo uma ministração, indo, 1 hora ouvindo ministração, voltando. No outro dia, um louvor, uma sequência de louvores, uma sequência de palavras. Para quê? Para me encher. E detalhe, eu chego lá, foi mais um testemunho, eu cheguei lá para fazer uma consultoria, e essa empresa, essa empresa precisava aqui vender, mas para vender tinha que chegar um carro com pessoas, óbvio. Quando o carro chegava, encostava e saía, a pessoa já falava: ia lá, aquele corno nem entrou. Estou dizendo a palavra que eles falavam. E eu peguei e repreendi essa pessoa. Falei: rapaz, como é que você quer que entra? Em vez de você falar mais um abençoado que chegou para nos abençoar, você chega e fala mais um corno que chega. Espera aí. Na própria empresa, essa pessoa ficou quieta. No dia seguinte falou: você me repreendeu ontem, né? E eu estou falando de alguém do escalão alto, tá? Você me repreendeu ontem, né? Eu também sou pastor, né? Eu estou aqui fazendo um serviço, mas eu também sou pastor. E eu sei que é bom para isso. Você tem que olhar todos os carros que estão vindo aqui, passando na sua frente, profetizar. Vai entrar hoje uma pancada de 1 dúzia, daqui 1 hora mais 1 dúzia, e pronto. E assim que você tem que fazer no seu negócio. Não sei quem é autônomo aqui, mas se você é autônomo, você tem que profetizar no seu negócio, para que seu negócio possa ter mais volume. Senhor, me dá tanto, põe uma meta, me dá tanto. Eu dou conta de atender tantos clientes, mas me dá os clientes top, me dá aqueles que pagam, não aqueles enguiços. E aí a coisa começa a ficar interessante. Mas muda o seu jeito de falar, profetiza sobre a vida deles, porque é Deus que traz à existência o que não existe. De repente seu escritório está lá, vazio, profetiza sobre aquelas mesas, sobre aquelas cadeiras, para que Deus envie os melhores clientes para você, seja qual área for. Amém? Então não tenha mais uma fé negativa. Se é para ter fé, que seja ela positiva. Tá bom? Para concluir, meu irmão, guarda bem o que eu vou te falar. Isso é muito importante. Honrar a Deus é andar por fé. Honrar a Deus é andar por fé. Vou te dar um exemplo prático. Quando você aceita o medo, encostar em você, quando você aceita uma enxaqueca tomar conta de você, quando você aceita uma doença a chegar até você, eu disse o verbo aceitar. Quando você aceita, você está desonrando Jesus.
Por quê? Porque você não está dando o devido valor que Ele fez por você lá na cruz. Ele não morreu por você, o sangue dele não foi vertido no corpo dele para você andar com medo, para você falar, é assim mesmo, essa doença acontece, é coisa de Deus. Isso é uma afronta para Deus, você aceitar que as coisas aconteçam e ainda você fala que é vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o que não for isso, é coisa do demônio. Se é coisa do demônio, não pertence a você. Então, quando a dor de cabeça chegar, e eu não estou falando, olha só, a dor, ela está no campo do sentido. Eu sinto a dor. Mas a fé não é o que eu sinto. Quando ela vier, declara dor. Aqui não, jacaré. Aqui tem dono, e o dono aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rasga daqui, vaza daqui. Declara com fé. Declara através de coisas pequenas, e depois você vai aumentando, e você vai ver que a sua vida começará a ser transformada. Detalhe, pessoal, para a gente fechar. A fé, nós já falamos isso. A fé vem pelo ouvir. Nota 10. A fé permanece pela meditação da palavra. Ela vem pelo ouvir, você ouviu, mas ela permanece pela meditação da palavra, mas ela só cresce pela prática diária na sua vida. Porque se você não praticar a fé, meu irmão, não pensa que ela vai crescer e nem permanecer. Então agora é o momento de você tomar talvez a maior decisão da sua vida. Você quer sair daqui como você entrou? É uma decisão sua. Mas toda vez que eu venho aqui nesse altar, toda vez que eu estou ali ouvindo uma palavra, eu nunca saio daqui como eu entrei. Eu saio mais edificado. E o que Deus quer entregar para você hoje, e já começou a entregar desde os louvores, é que as bênçãos deles, como está em Deuteronômio, vai correr atrás de você e te alcançarão. Fica de pé, meu irmão, fica de pé.